Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre espaços vetoriais. Então, o que é um espaço vetorial? Então, seja um conjunto V, então é o primeiro elemento aqui, ó, um conjunto V não vazio, sobre o qual estão definidas duas operações, tá? Que vai ser a adição e a multiplicação por escalar. Então, o que isso significa? Significa que se eu pegar dois elementos desse conjunto, U e V pertencentes a V, essa soma, U mais V, ainda vai estar em V. Então, eu tenho ali ó, um conjunto V, tá? Esse é o conjunto V. Eu tenho dois elementos aqui, quaisquer, tá? U e V, coloco dois para representar. E aí, eu vou definir a operação de adição. Então, eu coloco aqui, ó, que se eu fizer a adição entre esses dois elementos, essa adição continua ali dentro, tá? É isso que está dizendo aqui na primeira linha, tá? Qualquer U e V pertencentes a V, que é esse conjunto, U mais V também pertence a V. E para todo alfa pertencente aos reais, ou seja, né, um escalar, e para todo U que está em V, eu tenho que alfa U também está em V. Quer dizer, a multiplicação por escalar, alfa multiplicação pelo elemento U do espaço, do conjunto, né, ainda estão em V. Então, eu vou colocar aqui em cima, o alfa U também pertence a esse conjunto. Então, isso é definir essas duas operações sobre o conjunto V. As duas operações estão definidas sobre V, tá? Além disso, esse conjunto V, com essas duas operações, ele vai ser chamado espaço vetorial real. Real por conta que eu estou tomando os escalares aqui em R, tá? Ele vai ser chamado espaço vetorial real se forem verificados os seguintes axiomas, né? As seguintes propriedades. Então, ó, eu vou ter 4 propriedades para adição, tá? E 4 propriedades para multiplicação por escalar, tá? Então, se eu tenho um conjunto V, onde a adição está definida, ou seja, a adição entre dois elementos continua em V. A multiplicação por escalar também continua em V. E mais, esses elementos satisfazem esse conjunto de propriedades aqui, ó, essas 8 propriedades, 4 para adição e 4 para multiplicação por escalar, aí sim eu vou chamar esse conjunto V, ó, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai poder ser chamado de espaço vetorial real, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em quais são esses axiomas, né, essas propriedades. Então, em relação à adição, a primeira propriedade que aparece, ó, U mais V mais W, tá? Esses três elementos, eles estão no conjunto V, tá? Aqui eu estou associando primeiro U mais V, né? E depois eu pego o resultado e vou adicionar W, né? E aqui do lado direito eu tenho o U mais V mais W, quer dizer, eu estou primeiro fazendo esse V mais W e depois eu pego U e adiciono esse resultado, né? Então, essa primeira aqui é o que a gente chama de associativa, eu estou associando essa adição de forma diferente. Aqui eu estou associando os dois primeiros e aqui eu estou associando o segundo e o terceiro elemento, tá? Então, essa propriedade aqui, ó, é a associativa, tá? E é uma das propriedades que a gente tem que verificar para falar se um conjunto munido dessas duas operações é um espaço vetorial. A segunda propriedade é a comutativa. Olha, U mais V vai ser igual a V mais U para todo o IV pertencentes ao conjunto, né? Então, a comutativa também é válida. Vou ter que verificar isso, né? Quando eu quero mostrar que o conjunto é espaço vetorial. Existe um zero aqui, mas esse zero eu já vou nomear ele, tá? Pertencente a V, ó, então tá vendo? Aqui é só uma notação. É um elemento que está no conjunto, tá? Que para todo U pertencente ao conjunto, U mais esse elemento é igual a U. Então, esse elemento
que está denotado aqui pelo 0, a gente chama de elemento neutro, tá? O que acontece, né? Quando eu tenho qualquer elemento do conjunto e eu adiciono esse elemento neutro, eu vou continuar com o elemento do conjunto, né? Ele é neutro com relação a essa operação de adição. Então, esse 0 aqui, embora a gente use essa notação, o 0, ele pode ser qualquer elemento ele é um elemento do conjunto, então eu tenho que prestar atenção em qual conjunto que eu estou trabalhando, tá? Por exemplo, se eu estou em R, o 0 é o 0 mesmo, 0 número real. Se eu estou no R2, quem que será que é esse elemento neutro que eu somo a qualquer elemento do conjunto e eu continuo com o elemento do conjunto? Então, já não vai ser o 0, né? Se eu estiver lá no R2, ó, por exemplo, esse 0 aqui, na verdade, é o vetor nulo da R2, tá certo? Então, para cada conjunto que eu estiver fazendo essa verificação das propriedades, eu tenho que olhar quem que é esse elemento neutro, tá? Vou dar um outro exemplo ali. Se for o conjunto das matrizes, por exemplo, de ordem 2 por 3, né? Então, esse 0, ele vai ter esse aspecto aqui, né? Ó, 2 linhas e 3 colunas, né? A matriz nula. Né? E por que eu sei que são esses elementos? Né? Porque se eu somar qualquer vetor do R2 aqui, eu vou continuar com o vetor do R2, né? Ó, se eu pegar aqui, né, para verificar, né? Se eu pegar um XY e somar com o 0, 0, eu vou ter o XY. Esse é o U, né? Ó, U mais o 0, a notação ali, é igual a U, certo? Ó, tudo bem? E aqui nas matrizes, mesma coisa, né? Se eu somar qualquer matriz de ordem 2 por 3 com essa matriz nula aqui, eu vou continuar tendo essa matriz de ordem 2 por 3, né? Então, U mais esse elemento neutro é igual a U, tá? Bom, a propriedade 4 da adição é o seguinte. Para todo elemento do conjunto, existe, tá? Aí ele vai usar essa notação aqui, que é o oposto do elemento, que também pertence ao conjunto, e tal que a hora que eu somo, eu chego no elemento neutro, tá? Então, esse cara aqui, né, é o oposto, né? Existe o elemento oposto, tá? Elemento oposto. Então, existe o elemento oposto. Então, a partir do momento que eu identifico quem que é o elemento neutro, eu consigo identificar quem que é o elemento oposto. Por exemplo, lá no R2, que eu coloquei aqui para vocês, que seria o vetor nulo, né? O 0, 0 é o elemento neutro. Então, eu tenho que chegar nesse elemento neutro, né? Então, por exemplo, né? Eu vou somar aqui x mais y com quem vai me dar o elemento neutro do conjunto, que seria o 0, 0. Então, quem que é esse elemento oposto, né? Esse elemento oposto é o vetor com as coordenadas menos x e menos y, por exemplo, tá? Estou só tomando um exemplo que aí fica mais fácil de visualizar. Observem aqui, né? Ó, eu identifiquei quem é o elemento oposto, né? Ó, esse é o elemento oposto, né? Que o resultado, quando eu faço a adição entre eles, dá o elemento neutro. Então, eu só consigo definir a propriedade 4 depois que eu apresentei a propriedade 3 ali, quem que é o elemento neutro do conjunto, tá? Bom, aí, em relação à multiplicação por escalar, também a gente tem 4 propriedades para verificar. A primeira é multiplicação aqui de 2 escalares, alfa e beta são escalares, tá? Ó, deixa eu colocar aqui, tem ali embaixo, tá? Alfa e beta pertencem aos reais, e esse U é um elemento do conjunto. E ele está falando aqui que eu posso, quando eu tenho essa conta aqui para fazer, eu posso associar os escalares e depois fazer a multiplicação pelo elemento, ou eu posso multiplicar aqui, ó, o escalar, multiplicação com o elemento, e depois eu faço essa multiplicação com o outro escalar aqui fora, tá certo? Então, se a gente for pensar até no R2 mesmo, que já já a gente vai provar, né? É claro que a gente pode
pensar nessa igualdade aqui, né? Ó, se eu tenho alfa e beta vezes 1 U do R2, né? É a mesma coisa que eu fazer alfa, beta vezes U, que seria o XY. Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, a gente sabe que essa igualdade é verdadeira quando a gente está trabalhando com vetores, por exemplo, né? Esse alfa e beta, como eles são escalares, você pode colocar valores numéricos ali só para você não se confundir, não achar que não é uma coisa difícil, é só você atribuir valores para você colocar significado, né? Então, por exemplo, poderia ser 2 vezes 3 vezes um vetor do R2, e aqui eu faço, então, 3 vezes o vetor primeiro para depois fazer 2 vezes, tá? Bom, aqui a distributiva, né, com relação a esses escalares, né, se eu tiver uma soma de escalares multiplicando U, que é um elemento do conjunto, é a mesma coisa que alfa vezes U mais beta U, né, ó, eu estou distribuindo aqui, né, os escalares, então a gente sabe que a gente pode fazer isso com o vetor, né, se eu tiver lá alfa mais beta vezes xy é a mesma coisa que alfa xy mais min beta xy, né? Só estou dando exemplo, tá? Mas depois a gente mostra mais detalhes, tá? Né? Se você tem lá 2 mais 3 vezes um vetor qualquer, é a mesma coisa que 2 vezes o vetor mais 3 vezes o vetor, né? E aqui é a mesma, é a distributiva também, mas é com relação aos vetores, né? Porque eu tenho só um escalar multiplicando essa soma de elementos do conjunto, né? Então, isso vai ser a mesma coisa que alfa vezes o vetor mais alfa vezes o outro vetor, né? Ó, eu estou distribuindo com relação aos vetores aqui, tá? Beleza. E o AB4, que é a última aqui da multiplicação, eu tenho 1 vezes um elemento do conjunto é igual ao próprio elemento. Então, esse 1 é a unidade mesmo, tá? Do corpo dos escalares, que no caso aqui a gente vai trabalhar só com os reais, tá? Eu poderia até definir espaços vetoriais no corpo dos complexos, mas não, a gente vai trabalhar só em R mesmo, que é o que a ementa da disciplina propõe, tá? Então, olha, eu tenho aqui 1 vezes, por exemplo, um vetor do R2, e é claro que isso vai dar o próprio vetor, né? Então, esse é o elemento neutro da multiplicação por escalar, é o número 1, né? É o real 1, ok? Número real 1. Então, eu acabei dando exemplos aqui, tá? Mas voltando, esse conjunto é um conjunto qualquer, tá? Pode ser matrizes, polinômios, funções, né? Aí eu defino 2 operações sobre ele. Essas 2 operações é a operação de adição e multiplicação por escalar. Eu defino essas operações, quer dizer que a soma desses 2 elementos continua no conjunto, a multiplicação por escalar também continua no conjunto, e aí eu saio para verificar essas propriedades aqui, essas 8 propriedades. Se passou por todos esses elementos, todas essas etapas, então eu falo que o conjunto é um espaço vetorial, tá? Então, as operações são sempre as mesmas, é sempre adição e multiplicação por escalar, tá? O que pode mudar, a gente não vai trabalhar muito, mas, né, quem quiser aprofundar, o que pode mudar é a forma como a gente define essas operações. Por exemplo, a soma de 2 elementos, ela pode ser definida de uma forma diferente ali, né? Não precisa ser igual a gente conhece, que é a maneira usual, tá? Mas é sempre a adição e sempre a multiplicação por escalar e a gente não vai fugir disso, tá? Então, são sempre essas operações aí em um conjunto não vazio. Bom, definindo isso, eu coloquei aqui exemplos, né? Ó, esse conjunto que a gente vai verificar ali, que são espaços vetoriais, né? Pode ser o conjunto das matrizes, dos polinômios, das funções, entre outros, tá? Então, não se prendam ao elemento, né? A gente fala, né, espaço vetorial. E o elemento, né, desse espaço vetorial, a gente chama de vetor, né? Vetores, né? São os vetores ali, são os elementos.
mas não necessariamente é um vetor lá do R2, do R3. É claro que são exemplos de espaços vetoriais, mas olhem só, eu posso ter matrizes, polinômios, funções. Então, a gente sai um pouquinho da nomenclatura lá da geometria analítica e vai para uma coisa mais complexa, tá? Uma estrutura mais complexa. Então, a gente chama tudo de vetores, mas é de uma forma mais abrangente, tá? Pode ser polinômios, funções, matrizes, etc. Bom? Bom, feito isso, então vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o próprio R2, que foi o que eu coloquei alguns exemplos ali para vocês, tá? Então, ó, o conjunto V, tá? Porque ainda não provei, né? O conjunto V igual ao R2, que é dado pelas coordenadas aqui x e y, é um espaço vetorial com as operações adição e multiplicação por um escalar, né? Por um número real, assim definidas. Então, ele definiu a adição de forma usual, que é o que a gente conhece da GA, né? Olha só, somou as abscissas, somou as ordenadas, né? Então tá a operação na forma usual que a gente já conhece e a multiplicação por escalar também, né? Multiplica a abscissa aqui, multiplica a ordenada aqui, então também tá da forma que a gente conhece. Então, como que a gente prova que esse conjunto com essas duas operações é um espaço vetorial, né? Então, primeiro, a gente já verifica de cara, né, que essa soma aqui, ó, ela pertence ao R2, né? É um elemento do R2, né? x1 mais x2 aqui na abscissa, y1 mais y2, né? Eu não somo dois vetores do R2 e chego no vetor do R3, por exemplo. Não tem como, né? Então, quer dizer que o elemento, a soma desses dois elementos continua ali dentro, né? Se eu fosse escrever, né? Eu estou falando para vocês que a soma de dois elementos do R2 também continua sendo ali do R2, né? Então, também está em V. E a multiplicação por escalar também, né? Então, esse cara aqui continua sendo do R2, né? Então, eu tenho essas duas operações definidas ali no conjunto, né? E aí, a gente vai para as propriedades. Tá, como é que eu vou verificar essas propriedades? Então, eu coloquei aqui, eu defini, ó, eu coloquei essa aqui é a forma, né, genérica, né, que seria a definição para qualquer conjunto, ó, para todo 3 elementos do conjunto, que a gente vai precisar de 3 por conta da primeira propriedade, que tem 3 elementos, tá? Então, para todo U, V e W em V, né, e todo escalar alfa e beta em R, né, nos reais, né? Então, como é que fica isso quando eu quero mostrar lá para o R2? Então, para o R2 fica assim, ó. Para todo U, aí eu coloco uma cara para ele, ó, elemento do R2, o V, um elemento do R2 e o W também, tá? E o alfa e beta em R, né, que são os nossos escalares. Então, definido isso, a gente vai para as propriedades. Então, primeira propriedade ali, né? U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Então, como que a gente verifica? Então, eu vou pegar do jeito que eu nomeei ali, né? Eu nomeei assim, ó. X1, Y1, que é o V, X2, Y2, fechei. Eu estou escrevendo essa parte aqui da esquerda, tá? Mais um W, que é X3, Y3, igual. Eu não vou escrever o lado direito porque é o que eu quero mostrar. Né? Se eu escrevo o lado direito, eu estou afirmando uma coisa que eu quero provar, não faz sentido. Então, eu vou trabalhar com esse lado esquerdo, tá? Eu vou até escrever aqui, ó igual. Então, eu estou trabalhando com o lado esquerdo e vou chegar no lado direito, tá? Como que a gente faz essa soma lá em GA, né? Então, observe que eu tenho paredes aqui, então eu preciso fazer essa soma primeiro, né? Ela tem uma prioridade ali. Então, ó, primeiro eu vou somar aqui. Você pode até perguntar, né? Prof, mas por que... Vou apagar isso aqui que é desnecessário. Por que você está somando aí primeiro, né? Ó, porque tem um parênteses que me indica essa prioridade, né? Para eu somar esses dois primeiro aqui, tá? Somei, e aí eu vou
só escrever de novo aqui o outro elemento que eu preciso somar. Então tá, ó. Então eu saí daqui, eu fiz a soma aqui e ainda tem uma soma para fazer, então eu vou fazer essa soma aqui, ó. Então vai ficar x1 mais x2 que eu tinha com essa abscissa aqui e a ordenada, que era y1 mais y2, eu vou somar com o y3. Fechou. Então, aqui já está resolvido, já tem um vetor só, certo? Então, eu tenho que mostrar que essa soma aqui que eu cheguei vai ser igual a esse lado direito, certo? O que esse lado direito está falando? Que eu posso deixar o U aqui separadinho e somar o V mais W. Então, vou colocar ali igual. Se eu olhar aqui para minha conta, vocês vão concordar comigo que eu posso fazer isso aqui, ó. Posso deixar o U aqui quietinho e deixar essa soma aqui, ó, x2 mais x3 e o y2 mais y3, certo? E existe uma igualdade aqui, eu posso fazer isso, eu sei que eu posso, né? Porque vocês já trabalharam lá essa adição lá do R2 lá em GA, né? Então, esse aqui já é o U, que é o que eu quero provar aqui. E agora, é claro que vocês já estão enxergando que isso aqui é o V mais W, né? Só que aí eu tenho que colocar na forma como que fique bem explícito que é o V mais W, né? Então, como é que fica isso? Ó, o U já vou deixar ele quietinho aqui, que eu já cheguei. E aqui eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever que isso é a soma do vetor x2, y2 com o vetor x3, y3, certo? E aí sim fica explícito. Por que assim fica explícito? Porque esse é o U, esse é o V e esse é o W, certo? Então, essa última igualdade nos diz exatamente o seguinte: U mais a soma de V e W, tá? Então, eu saio do lado esquerdo e chego ali no lado direito, tá bom? Eu sei que para vocês pode parecer meio redundante, nossa, mas isso é tão óbvio, né? Mas a gente está fazendo esse exercício bem completo aqui de primeira e depois os outros a gente faz com mais naturalidade, tá bom? Para não ficar muito cansativo aí para vocês. Mas como é o primeiro, nós temos que fazer passo a passo, a regra da demonstração mesmo, tá? Deixa eu só apagar aqui. Beleza. A segunda propriedade, então, é a comutativa, ela é mais tranquila da gente fazer, mais rápida, porque só tem dois elementos, né? Então, eu vou pegar ali meu lado esquerdo, eu vou colocar o que eu tenho que fazer, né? Meus elementos, ó. O é o x1, y1, o V é o x2, y2, ó. Então, é isso aqui que está falando o lado esquerdo. E é óbvio que se a gente fizer a continha, vai ser a soma das abscissas e depois a soma das ordenadas aqui. Tá, e aí eu quero provar que isso é igual a V mais U. Então, olhando para essa conta aqui, como é que eu vou chegar no V mais U, né? Sempre onde eu quero chegar, né? O que eu quero demonstrar. Então, a gente pode trocar aqui dentro, porque aqui dentro são números reais. A gente sabe, por exemplo, que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Então, a gente pode fazer essa troca aqui dentro. Então, eu posso escrever assim, ó, x2 mais x1, y2 mais y1. E aí, isso é o que, né? Se a gente for abrir essa conta. Isso é o x2, y2 mais x1, y1, que é exatamente igual, vou pôr um igual aqui, exatamente o que eu queria mostrar, ó, porque o x2, y2 é o V e o x1, y1 é o U, certo? Então, ficou assim, né? Ó, saí de U mais V, eu tenho que fazer essa soma. Fiz a soma, aí eu olho, onde eu quero chegar? Eu quero chegar em V mais U. Ah, mas então eu sei que eu posso trocar a ordem aqui em que aparecem os elementos, porque é um número real, então eu troquei a ordem, separei e aí cheguei no lado direito, tá certo? Terceira, eu já acabei comentando com vocês ali em cima, na hora que eu estava falando das propriedades, né? Existe um elemento neutro pertencente a esse conjunto, né? Quem que é esse elemento neutro, né? Existe sim. Existe o 0, 0, que pertence ao R2. Ó, eu estou transcrevendo ali em cima
de acordo com o nosso exemplo, tá? Existe o 00, que pertence ao R2, que para todo U, esse U é um cara do R2, certo? Então, lá em cima eu tinha nomeado x1 e y1, então eu só vou manter a notação. Você pode colocar um xy, se você quiser, não tem problema nenhum, tá? É um genérico, é um vetor genérico do R2. Então, eu coloquei aqui x1 e y1, tá? Ó, para todo U que está no R2, então, U mais esse elemento é igual a U. Então, ó, o meu U que eu coloquei aqui, mais o elemento é igual a U. Então, você aponta quem que é o elemento. Existe sim, é o 00. Esse cara tá lá no R2 e ele é o elemento neutro, tá bom? Beleza. A quarta propriedade, ela vai falar do elemento oposto e da mesma forma que eu vou fazer, tá? Para todo U, vou chamar ele de x1, y1, que foi o jeito que eu denotei ali em cima. Essas letras não importam muito, você só tem que respeitar a nomenclatura que você iniciou o exercício, tá? Então, para todo U que está lá no R2, existe o oposto. Quem que seria o oposto, né? Então, dos nossos conhecimentos lá de GA, se você somar esse cara aqui, você vai chegar no elemento neutro, que é o 00, né? Então, esse é o elemento e também está no R2, né? A gente sabe que esse vetor aqui também pertence ao R2 e tal que na hora que eu faço a soma do U mais o oposto de U, eu chego no elemento neutro, ok? Então, claro que você pode escrever um pouquinho diferente, não precisa ser igualzinho, né? Você só tem que mostrar quem que é o oposto. Ó, o oposto, o elemento oposto lá no R2 é o menos x1 menos y1. Esse cara aí é o oposto, porque quando eu somo um vetor qualquer, eu chego no elemento neutro, que é o 00, tá? É o vetor nulo do R2. Beleza, aí vamos lá para em relação, então agora as quatro propriedades em relação à multiplicação por escalar. Então aqui fala assim, ó, alfa, beta vezes U é a mesma coisa que alfa, beta U, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou começar do lado esquerdo de novo. O que é esse alfa, beta U? É alfa, beta, que são dois escalares, vezes um vetor qualquer do R2. Eu estou usando x1 e y1 só para manter a notação ali em cima, tá? Você pode colocar um x e y aí, não tem problema nenhum, tá? Então, como é que eu faço essa conta, né? Depois eu vou chegar no lado direito, mas primeiro eu tenho que pensar como é que eu faço essa conta. Eu vou fazer alfa, beta vezes o x1 e o y1, né? Esse alfa e beta, ele tá pedindo uma prioridade aqui para eu fazer a conta, né? Então, é como se fosse assim, ó. Alfa, beta é um 2 vezes 3, que seria o 6, né? Então, quando eu faço um 6 vezes o vetor, vai ficar assim, ó, alfa, beta, vezes a primeira coordenada, alfa, beta, vezes a segunda coordenada, certo? Então, simples assim. E aí, a gente quer chegar lá no lado direito, que é o alfa em evidência e beta U, né? Então, olhando para isso aqui, ó, são dois números reais vezes o x1, que é outro número, e dois números aqui vezes um y1. Então, é claro que a gente pode colocar esse alfa em evidência, a gente sabe que isso é permitido lá, das tantas contas que a gente fez em geometria analítica, né? Isso é válido, né, para todos os vetores. E o que mais? Aqui, ó, beta x1 e beta y1 é exatamente isso aqui, né? É o beta U. Então, eu só vou, para concluir, eu só vou deixar bem explícito, ó. Essa conta é isso aqui, certo? Ó, beta x1 e beta y1 é beta multiplicando o vetor x1 e y1. E aqui já foi, né? Ó, porque isso é igual a alfa, né? Que multiplica beta U. Aqui está o beta U, certo? E aí, a gente mostrou que isso é verdade para todo número lá, para todo elemento, né, para todo vetor do R2, tá bom? A segunda propriedade é a distributiva, né? Então, da mesma forma, vou pegar o lado esquerdo
Vou colocar o antes, deixa eu colocar o antes para ficar bem explicadinho, porque é o primeiro que a gente está fazendo, tá? E aí, vou colocar assim, alfa mais beta vezes 1 x1 y1, certo? Bom, como é que a gente faz essa conta lá em GA? Tem o alfa mais beta que multiplica isso aqui. Então, essa conta fica o seguinte, fica alfa mais beta vezes a primeira coordenada e alfa mais beta vezes a segunda coordenada, certo? É assim que a gente faz essa conta lá em GA. Tá, se eu tenho dois números aqui multiplicando esse x1, né? Como é que fica essa conta, né? Então, fica assim, alfa x1 mais beta x1, né? Eu estou só resolvendo a conta do que a gente já aprendeu, né? E depois vai ficar alfa y1 mais beta y1, certo? E aí, eu vou dar uma olhadinha aonde eu quero chegar, né? Porque aqui eu não tenho mais como fazer conta, né? Eu tenho que ver aqui, ó. O que eu quero chegar? Eu quero chegar no alfa vezes u mais beta vezes u, né? Então, eu observo aqui que eu vou ter uma soma de dois vetores, ó, o alfa u mais beta u. Então, eu vou separar aqui, ó. Vou separar na primeira coordenada, ó, alfa x1, tá? Vou deixar ela aqui. A primeira coordenada aqui que tem alfa seria alfa y1, mais, e aí vou deixar assim, ó, beta x1 e beta y1. Você fala assim, prof, mas como é que eu sei que eu vou ter que separar? Você olha aqui, ó, onde você tem que chegar, no alfa u e beta u. E aqui é o que você tem que respeitar o que você tem, é claro, né? Não pode sair inventando letra, mas olha, é a soma de dois vetores aqui, né? Ó, primeiro vetor eu peguei essas coordenadas aqui e depois o outro vetor eu peguei esses valores aqui, tá? Então, é a soma desses dois vetores e, na verdade, esses dois vetores, né, se a gente colocar aqui, a gente pode pôr o alfa em evidência, ali a gente pode pôr o beta em evidência, e aí a gente já chega, né, porque aquilo é o alfa u mais beta u, tá certo? Então, o que você tem que fazer, ó, tá, aqui você tem um vetor só, aqui você tem a soma de dois vetores, então você separa essa soma, né, de forma conveniente para você chegar no resultado, né? Eu não estou inventando nada, mas eu estou olhando para onde eu quero chegar para conseguir provar, certo? A B3 de maneira análoga, só que aqui eu tenho dois elementos do R2, então esse alfa, U mais V, vai ser o seguinte, ó, vai ser alfa e aqui uma soma de dois vetores, que é o U e o V. Fechou, tá? Então, é essa conta que eu tenho, tá? Então, eu vou resolver a conta e depois eu vejo o que eu tenho que separar, tá? Primeiro, tem uma soma ali dentro, né? Olha, a soma está com prioridade, ó. Então, esse parênteses aqui eu tenho que fazer primeiro. Então, vai ficar alfa, e aí eu faço a soma aqui dentro. Depois, eu tenho um escalar multiplicando, né? Então, eu vou fazer essa multiplicação. Então, é alfa vezes tudo isso aqui. Eu estou fazendo bem passo a passo, tá? Pode ser que no meio das contas aí vocês pulem uma passagem ou outra, não tem problema, tá? Mas eu estou fazendo bem detalhado mesmo, que é para a demonstração ficar bem fiel ali ao que a gente quer mostrar, tá? Ó, então, aqui eu coloquei, né, como eu vou fazer essa conta, eu vou fazer alfa vezes a abscissa mais alfa e vírgula alfa vezes a coordenada, tá? Vou ter essa continha aqui. Ali dentro são números reais, então eu posso aplicar a distributiva, vai ficar alfa x1 mais alfa x2 e depois alfa y mais alfa y2. E aqui a gente já tem um vetor só, né? A gente já olha para onde a gente quer chegar, né? A gente vai querer chegar no alfa u mais alfa v. Então, eu já vou separar em dois vetores aqui, ó. Alfa x1, alfa y1, mais alfa x2,
alfa y2, certo? Ó, vocês concordam que se a gente somar esses dois vetores, a gente chega nessa conta aqui, tá? Então, só separei em dois vetores e isso é exatamente, né? Colocando o alfa em evidência aqui, a gente vai ter o alfa U, e colocando o alfa em evidência, a gente vai ter o alfa V ali. Igual alfa U mais alfa V, ok? Então, mais uma demonstrada. E a última da multiplicação por escalar é você mostrar que se quando você faz o 1, que é o número real 1, né? Porque eu estou trabalhando dentro dos escalares ali no conjunto dos reais, né? 1, U, o que significa isso? Significa 1 vezes um vetor do R2, que eu estou usando essa notação, né? Isso é igual a, quando a gente faz essa conta, vai ficar assim, ó, 1x1, 1y1. E quando a gente tem 1 que multiplica x1 e 1 que multiplica y1, dá o próprio x1, y1, que é o U, né? Então, quando a gente faz 1 vezes o elemento do conjunto, a gente chega no próprio elemento do conjunto. Então, tá verificado, ok? Então, os próximos exemplos a gente vê nas próximas aulas, a gente vai fazer eles um pouco mais rápidos, tá? Porque não é a intenção que a gente fique perdendo tempo aí demonstrando essas 8 propriedades. A intenção é vocês entenderem o que seria um espaço vetorial, que é um conjunto com essas operações de adição e multiplicação por escalar definidas, ou seja, esses elementos, depois que eu faço a operação, estão lá dentro do conjunto e ele satisfaz essas 8 propriedades, tá? Então, essas 8 propriedades a gente verifica olhando ali, apresentando o elemento neutro, o elemento oposto, a gente faz de uma forma um pouco mais rápida para não ficar muito cansativo, tá certo? Mas a demonstração na íntegra seria passar por essas 8 propriedades, tá? Todas bem verificadas ali, tudo bem? Então, até a próxima aula.